Recentemente, os contribuintes, especialmente os varejistas, conquistaram uma significativa vitória junto à primeira sessão do STJ. Esta vitória foi alcançada durante o julgamento dos recursos especiais de Minas Gerais, que foram analisados sob a sistemática de recursos repetitivos tema 1191. O STJ aceitou a tese de que, no contexto da substituição tributária para frente, onde o contribuinte substituído vende a mercadoria por um preço inferior ao valor presumido para o ICMS, não se aplica a exigência do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Em diversos estados, como Minas Gerais, os contribuintes que solicitavam a restituição do ICMS-ST devido à diferença entre o valor real da operação e o valor presumido enfrentavam dificuldades. As secretarias de Fazenda desses estados exigiam a comprovação de que o encargo financeiro havia sido suportado pelo contribuinte, dificultando o processo de restituição. A discussão sobre a inaplicabilidade do artigo 166 do CTN ganhou maior relevância após o julgamento do STF no recursos extraordinário número 593.849, que foi julgado sob a sistemática de repercussão geral, tema 201. Neste julgamento, o STF estabeleceu que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Contudo, após o reconhecimento desse direito, alguns estados criaram regulamentações que restringiam a devolução dos valores aos contribuintes. Esses estados passaram a exigir comprovações adicionais para evitar perdas econômicas. No estado de Minas Gerais, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 46 do anexo 7 do Regulamento do ICMS de Minas Gerais, Decreto número 48.589 de 2023, estabelece que a restituição do ICMS-ST será concedida apenas se o contribuinte não tiver repassado o valor do imposto no preço da mercadoria. Caso o repasse tenha ocorrido, o contribuinte deve estar expressamente autorizado a recebê-lo pela parte que suportou o custo, mantendo a documentação comprobatória disponível para o fisco. O objetivo do artigo 166 do Código Tributário Nacional é evitar que o contribuinte de direito peça restituição de valores de tributo indireto que já foram arcados por outra pessoa, o contribuinte de fato, permitindo uma exceção apenas se o contribuinte de fato autorizar expressamente o contribuinte de direito a receber esses valores. A justificativa para restringir a restituição é que o contribuinte de direito, ao vender mercadorias com o tributo incluído no preço, já foi compensado ou reembolsado. Se o tributo pago fosse considerado indevido, devolver esse montante ao contribuinte de direito resultaria em um enriquecimento sem causa, pois ele seria reembolsado duas vezes. No entanto, a aplicação do artigo 166 do CTN deve ser analisada em cada caso específico, pois situações que parecem semelhantes podem levar a resultados jurídicos diferentes. No regime de substituição tributária para frente, o imposto é recolhido antecipadamente, antes da efetiva ocorrência do fato gerador, ou seja, antes da venda ao consumidor final. O pagamento do imposto é baseado em uma estimativa que pode não se confirmar. Portanto, se o valor presumido for maior do que o valor efetivamente realizado, a devolução do montante pago a mais é justificada, sem a necessidade de comprovar o repasse ao consumidor final. Portanto, o valor a ser restituído não é repassado ao consumidor final, uma vez que o encargo é suportado exclusivamente pelo substituído tributário. A restituição do ICMS-ST pago, em excesso, visa impedir que o Estado retenha valores indevidos que não correspondem ao montante real da operação. Aplicar o artigo 166 do CTN nesses casos dificultaria a devolução legítima de tributos recolhidos a mais, beneficiando injustamente o fisco e não o contribuinte, gerando enriquecimento sem causa para o Estado. Assim, a inaplicabilidade do artigo 166 do CTN na restituição do ICMS-ST, pelo substituído tributário. Ou seja, o varejo é clara, especialmente quando a base de cálculo efetiva é inferior à presumida. A tese recentemente fixada pela primeira sessão do STJ, tema 1191, confirmou a jurisprudência do tribunal, que já entendia que, na substituição tributária para frente, quando o contribuinte substituído antecipa o pagamento do tributo com base em uma estimativa, não é possível recuperar o tributo pago se a revenda ocorrer por um valor menor. O desconto no preço final do produto decorre da própria margem de lucro do comerciante,
e a exigência do artigo 166 do CTN é inaplicável nessa situação. O STJ, portanto, encerrou de maneira adequada a discussão, reconhecendo que não é necessário cumprir o disposto no artigo 166 do CTN para restituição de valores pagos a mais, a título de ICMS, no regime de substituição tributária para frente, especialmente quando a base de cálculo efetiva é inferior à presumida. Se você deseja se manter atualizado sobre as mudanças tributárias que impactam seu negócio, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe essas informações com seus colegas empreendedores. Não perca nossos próximos vídeos e atualizações. Até mais!